moçada, boa tarde, iniciando a entrevista no Certo Centenário. Primeiras perguntas do Osiris Aduan, do Portal da Bola. Como está sendo esse período preparatório? O que você pode nos passar sobre o time? Primeiramente, a gente está dando muita ênfase à parte física, lógico que sempre num treino integrado com a bola. Desde o primeiro dia foi assim. Essas primeiras semanas, essas 3 semanas, a terceira que a gente entrou agora, ela nos dá uma base muito grande para o que a gente tem pela frente. Um campeonato duríssimo que a gente vai ter, muito equilibrado, né? A gente teve ano passado um campeonato equilibradíssimo, então a gente está dando muito ênfase a isso, a dar uma boa base física para os atletas. E por a gente ter uma base que permaneceu do ano passado, acredito que a gente inicia melhor do que foi lá em 2020, porque hoje nós temos uma equipe que se conhece, um padrão de jogo. Lógico que a gente vai sempre acrescentando coisas novas aos atletas, trazendo novidades para eles em termos de treinamento. Também teve a chegada de novos reforços, mas estamos num momento bom, num momento de progressão, onde a parte física ela já está notória, que a evolução é muito grande. Para esse primeiro amistoso, a gente não tem muita questão tática ainda. Lógico que a gente começa a organizar mais parte defensiva, a gente começa de um princípio de primeiro organizar lá atrás e assim sucessivamente, né, até chegar na parte ofensiva. Então, nesse primeiro amistoso, a gente vai fazer uma mescla dos atletas, não tem definido quem é titular, quem é reserva, vão ser 45 minutos, mas a pré-temporada está evoluindo muito bem e a gente espera chegar no dia da nossa estreia numa condição muito boa para iniciar o Campeonato Gaúcho. Já tem uma ideia de jogo para o início da temporada ou acredita que ainda é muito cedo para definir qualquer coisa? É um pouco de cada coisa. É cedo, lógico, mas por a gente ter essa base que permaneceu, né, com o acréscimo de alguns atletas que chegaram, a gente já tem ideia sim, a gente já começa a colocar, introduzir isso nos nossos treinamentos. Mesmo que o treinamento ele exige muito a parte física, a gente consegue introduzir parte tática, parte técnica. A gente já tem na nossa cabeça a ideia, porque quando a gente trouxe os reforços, a gente pensou nisso também, né, em qual padrão de jogo a gente ia utilizar. Então passa na nossa cabeça, a gente já consegue colocar algumas coisas nos treinos, mas com certeza ainda é cedo para ter definição de equipe, definição mesmo até de sistema, né, de como a gente vai jogar no campeonato, né. Eu pretendo, nesses amistosos, acho que a gente tem um ponto que a gente pode dar uma diversificada, né. Daqui a pouco a gente vai jogar esse primeiro amistoso contra o Grêmio no sistema padrão que a gente jogou no ano passado. Talvez no segundo contra o Esportivo ou contra o Aimoré a gente dê uma variada, faça de repente um esquema que a gente ainda não utilizou para ver como os atletas se comportam, porque esse é o benefício de a gente já ter uma base. Então a gente pode se dar o luxo de, em um amistoso pelo menos, a gente fazer alguma coisa bem diferente do habitual. O Caxias é o atual vice-campeão gaúcho. Qual o fator mais importante a se trabalhar no clube para que esse ano possa conquistar, quem sabe, o título do estadual? Foi muito bom, né, a conquista do primeiro turno, né, da Evaldo Poeta, depois a frustração de não ter sido campeão, mas acredito na gira do futebol caímos de pé para o Grêmio, né, naquela final, mas a gente tem que esquecer o que aconteceu. Lógico que a gente sempre a gente filtra as coisas ruins que aconteceram para a gente não repetir, e as boas também, a gente não pode esquecer das coisas boas, né, fica marcado, mas é um novo trabalho, os adversários são diferentes, tirando os times que estão na Série A e os times da Série B que mantêm uma base até da Série C, os outros do interior praticamente eles mudam completamente. O Caxias manteve a base. A gente sabe que a cobrança vai ser grande e a gente está acostumado, porque a gente foi o vice-campeão. Como eu disse, a gente respeita os adversários, é muito cedo para falar ainda da competição, mas o Caxias tem objetivos grandes dentro dela. A gente está trabalhando muito sério, a gente está trabalhando muito forte, comprometidos com o clube, com a torcida, de fazer um grande campeonato gaúcho. Perguntas do Rafael Zanol, da Rádio Caxias. O que você define de objetivo e qual o pensamento na distribuição do elenco para esse primeiro jogo-treino? O objetivo é começar a dar ritmo para os atletas. A pré-temporada está muito forte, muito intensa. Tivemos praticamente todos os dias de trabalhos em 2 períodos. No período que era para ter uma folga, a gente optou em trazer os atletas e fazer alguma coisa de prevenção de lesão, trabalhos preventivos que a gente sabe que é importante. Ano passado, no Campeonato Gaúcho, a gente teve pouquíssimas lesões, se eu não me engano, teve uma muscular, não teve nenhuma no Campeonato Gaúcho, foi mais em torces. Depois na Série D, daí foi
situações da pandemia que atrapalhou muito, e aí não foi só o Caxias, a maioria dos clubes tiveram inúmeras lesões, então a gente está dando muita ênfase à parte física. Mas esse primeiro amistoso ele é importante porque o jogador gosta de quê? Gosta de jogar. É um adversário, uma categoria, não é um profissional, mas são atletas que hora direto estão trabalhando também na equipe profissional do Grêmio. Então é importante para o jogador se adaptar ao centenário. Tem jogadores que ainda não jogaram aqui, os novos que chegaram, né? A gente vai fazer 45 minutos para cada atleta, possivelmente nenhum atleta vai jogar mais que esse tempo, porque geralmente o primeiro amistoso do ano é feito contra o sindicato dos atletas. Nesse ano não foi possível, então a gente está fazendo contra o Grêmio, né? Então a gente pretende dessa maneira, dividir um tempo para cada atleta, para todos tiver uma movimentação boa. Aí depois sim, a partir do segundo amistoso, as coisas começam a ter uma evolução maior, até em parte tática, em definição de equipe titular. A formação da dupla de zaga com Guilherme Matos e Thiago Salles indica o pensamento atual da comissão técnica sobre o que será utilizado nos primeiros jogos oficiais? A ideia é essa, né? O Guilherme veio com uma credencial muito grande de ter jogado em diversos clubes de expressão no futebol brasileiro, veio do Campeonato Paulista, um atleta que já esteve no radar do Caxias em outros anos, com muita experiência, né? Assim como também outros zagueiros do nosso elenco têm condição. Eu disse para eles, a gente fez um trabalho coletivo ontem, né? Trabalho muito produtivo e está aberto. A gente não tem definição de equipe titular. Lógico que o Guilherme chega com uma credencial muito grande de iniciar como titular, mas as vagas estão abertas, os amistosos estão aí para mostrar, é a oportunidade deles cravar o lugar no time. Mas é uma dupla que eu considero experiente, uma dupla que pode dar certo, e a gente trabalha muito para que isso aconteça. O que já pôde ser avaliado das primeiras semanas de trabalho dos últimos reforços e o que espera do Henrique e do atacante que ainda está para chegar? Os reforços eles entraram de uma forma muito natural no grupo, né? O grupo do Caxias é um grupo muito bom, um grupo unido, um grupo que quer crescer junto com o Caxias está crescendo e a gente quer crescer junto, né? Grupo de trabalhadores. Os reforços então estão natural. O Henrique chegou agora, faz poucos dias, um zagueiro que a gente acompanha há bastante tempo, jogou contra nós pelo Ipiranga, no amistoso aqui contra nós ele foi muito bem, então já era um jogador que estava no nosso radar. No Campeonato Gaúcho ele foi titular no Ipiranga, no jogo da semifinal aqui não jogou por causa de uma lesão, mas a gente acompanhou diversas partidas, um atleta que estava no Avaí com muito potencial, jovem ainda, pode dar um retorno para o Caxias muito bom. Sobre o atacante, é uma situação que a gente vinha olhando, um jogador de Série B, jogador que vem, né, de um campeonato, está em atividade, vai chegar numa condição muito boa, porque a rodada de hoje na Série B ainda tem uma rodada, então um jogador que chega pronto, que vem de uma divisão, de 2 divisões acima da do Caxias hoje, tenho certeza que vai contribuir muito nesse ano de 2021. Valeu, Lacerda. Obrigado.